Algo que tínhamos vindo a falar nos últimos vídeos sobre o planeamento da próxima temporada é aquilo que vem a acontecer e parece que estávamos a adivinhar. O Benfica nas épocas passadas teve dificuldade em fechar os seus alvos prioritários para a próxima temporada e esta temporada não está a ser diferente. Ou esta pré-temporada, ou este planeamento de pré-temporada não está a ser diferente. Zalazar foi para o Sporting, Doumbia à partida também pode acabar no Sporting, Saviolo está também com o interesse da Roma e ainda há Bernardo Silva, por exemplo, que disse que rejeitou o Benfica. São muitos dos alvos que o Benfica tem como prioritários, ou muitos dos alvos que o Benfica tem como para abordar já, que estão a ir à sua vida e o Benfica fica a ver navios. Assim fica complicado, vamos tentar falar sobre isso neste episódio. Ora, os casos mais recentes serão Zalazar, Bernardo Silva, Doumbia. Estes três jogadores são três médios que o Benfica definiu nos últimos tempos que queria contar com eles para a próxima temporada. Não quer dizer que tivessem vindo os três, se calhar se viesse um já não vinham os outros, se calhar haviam dois que vinham, outro que não vinha. Não está aqui muito em questão o que é que era para vir, o que é que não era para vir. O que é facto é que há muitos rumores, há muitos nomes apontados ao Benfica e nem todos são verdade. Contudo, já se percebeu que Zalazar era um alvo sério do Benfica, já se percebeu porque o próprio assumiu que Bernardo Silva seria um alvo sério também da parte do Benfica e já se percebeu também, porque já foi muito falado, o interesse em Doumbia. Inclusive o Benfica foi o primeiro clube aqui a avançar e a fazer aqui uma proposta. O que é certo é que o Benfica não conseguiu fechar nenhum dos três alvos. Falou primeiro com Bernardo Silva, ao que parece, para saber como é que estava a sua carreira, qual é que era a sua intenção, já que iria sair do City, o que é que poderia vir aí no horizonte mais breve para Bernardo Silva, e ficou a saber que o Bernardo não tem qualquer tipo de intenção de se juntar ao Benfica neste momento. E aqui podemos abrir um parênteses. O Bernardo é uma situação especial. Ele sempre foi muito crítico deste rumo de Luís Filipe Vieira e de Rui Costa. Era difícil, eu sempre disse que não acreditava que ele regressasse com o Rui Costa. Não tem nada a ver com as eleições, não tem nada a ver com nada de polémicas. Acho que uma pessoa que tem as declarações que ele teve, inclusive em eleições anteriores, tem que se calhar manter aqui uma coluna vertebral de dizer não, então eu disse isto, agora não me vou juntar. E eu penso que pode ter sido por aí. Contudo, também há aqui o outro lado, que é acima do presidente, acima do Rui Costa, acima das pessoas que estão com ele, também está o Benfica. E se ele quer regressar ao Benfica e se ele quer servir o Benfica, também se calhar tem que pôr isso de parte e vir se calhar mais cedo. Independentemente disto tudo, ele já rejeitou a Arábia algumas vezes, agora não sabemos bem para onde é que ele vai, e se calhar se ele vier com 32, 33, 34 anos, ainda vem muito a tempo, porque foi com essas idades que Otamendi e Di Maria vieram e ainda fizeram aqui bastantes temporadas pelo Benfica, algumas delas a bom nível. Por isso, há aqui muita coisa a envolver o Bernardo Silva, acho que é um caso especial. E por um lado percebo se ele não se quer dobrar a um rumo que não acredita, por outro lado acabo por não perceber, porque acho que se ele quer tanto voltar, como disse ao longo de tantos anos, também tinha que deixar isso de parte e voltar a vestir a camisola do Benfica. Por outro lado, depois Zalazar era outro dos casos. O Benfica fez inúmeras capas na imprensa nacional, inúmeros programas desportivos na televisão nacional, vídeos no YouTube, muitas coisas, posts nas redes sociais. Era um alvo prioritário para o Benfica, as pessoas já estavam mentalizadas para que o Benfica fosse atacar o Rodrigo Zalazar, custasse o que custasse. Já se falava em 20 mais jogadores, 23 mais jogadores, 30 milhões, já se falava em muitas coisas desse género. O que é certo é que o Zalazar acabou por jogar contra o Benfica, depois ruma a Alcochete, faz testes médicos, assina e hoje toda a gente diz que só falta sair mesmo a oficialização. Acredito eu que quando o Fabrício Romano diz que o comunicado oficial está para breve, acredito eu que esteja para depois do jogo da manhã, ou seja, quando a época finalizar, o Braga ou o Sporting acabam por comunicar então esse negócio, que à partida são 30 milhões que o Sporting paga, mas depois também vende o Travassos ali por 6, 7 milhões para o Braga. É como se o jogador, é uma troca, não é ela por ela, cada um são negócios separados, mas é para equilibrar as contas, é perceptível isso. Um custa 30, o outro vai por
por 7 é como se ele custasse 23 mais um jogador. Agora, isto também leva para outro patamar que é, ok, então se o Zalazar era um alvo prioritário, se o Zalazar era um alvo que o Benfica iria atacar e ia fazer tudo e estava disposto a abrir os cordões à bolsa para ser uma das transferências mais caras, ou a transferência mais cara de sempre do clube, porque é que voltou a falhar? E aqui há outra questão que é, o Benfica, tirando o caso do Bruma, que foi associado àquela questão do Málaga e do Ricardo Horta, etc., o Benfica tem sempre muitas dificuldades em falar com o Braga, tem sempre muitas dificuldades em apontar para negociações com o António Salvador, que está no seu direito, que é um presidente que olhem, tem defendido o seu clube, fala muitas vezes, é polémico muitas das vezes, acaba por trocar de jogadores e treinadores muitas vezes, agora manteve o projeto, teve sucesso ao longo desta temporada, é um presidente que bate o pé que não vende e não tem vendido, ou então que vende por X valor e assim o tem feito. É um presidente que pode ser mais ou menos polémico, mas tem estado lá para o Braga, e o Braga, tanto a nível de formação como a nível de infraestruturas, tem crescido bastante e é cada vez mais o quarto grande. Parece-me que o Benfica, tendo uma má experiência de negociações com o António Salvador, ir com tudo para um alvo prioritário, para não dizer o alvo mais prioritário, para não dizer o alvo mais caro, que o Benfica estava disposto a pagar por ele uma quantia que não era por mais ninguém. O Benfica vai para essas negociações com uma pessoa que já sabe, ou para um clube que já sabe que não é fácil, está-se a pôr a jeito. E a verdade é que de um dia para o outro, o que saiu nas notícias em todo lado foi que o Sporting no dia de manhã entra nas negociações, à tarde está fechado e o Benfica não o conseguiu fechar. Depois temos aqui Issa Doumbia. Já falamos muitas vezes também sobre o Doumbia, um jogador de 22 anos da seleção italiana, que acabou por subir agora para a Série A pelo Veneza, um jogador que tem mercado, o Benfica definiu também como um alvo interessante, andou aqui a namorar há algum tempo, entretanto enviou mesmo uma proposta formal e isso foi noticiado em toda a escala em Itália, que o Benfica fez uma proposta de 15 milhões, mais bónus, etc. E o Sporting acaba por fazer... Primeiro igualou a proposta e depois não sei qual é que foi a resposta do Veneza. O que sabemos é que o Sporting hoje de manhã enviou emissários para fechar a contratação do Doumbia. Não sabemos se o Doumbia vai para o Sporting, se o Doumbia vai para o Benfica, mas de facto, mais uma vez, o Sporting está a adiantar-se nesta jogada, que também acaba por ser aqui um jogo, que são as negociações, e o Benfica mais uma vez a ficar para trás. E isto começa a fazer aqui, se calhar, muita comichão a alguns de nós. A mim, por exemplo, faz-me bastante, porque depois até podemos pôr aqui o caso do Saviolo, que muita gente disse, estás a fazer o vídeo do Saviolo, mas que ele foi dado como certo na Roma. Então, logo aí vemos, ou seja, ele sai de manhã como um alvo do Benfica, à tarde é dado como certo na Roma. Entretanto, também na cabine desportiva, foi comunicado que falaram com alguém próximo da Roma e que, afinal, não há proposta concreta nenhuma, apesar do jogador estar referenciado e ter sido observado pelo scouting do clube. Portanto, aí é um caso diferente. Mas... em todos os casos em que o Benfica tem concorrência mais ou menos idêntica a nível de orçamento, o Benfica tem estado a perder os seus jogadores. E isto é muito complicado, porque neste momento o Benfica não sabe com que treinador é que vai abraçar a próxima temporada, ou pelo menos nós não sabemos. Se calhar até podemos pensar desta forma, para pensar positivo, seria assim: nós não sabemos, mas eles lá dentro já estão a par e já sabem que é com X ou com Y. Ok? E isto se calhar até é verdade, mas nós não sabemos. Neste momento nós não sabemos qual é que é o treinador que vai abraçar a próxima temporada do Benfica. Também já sabemos que 2, 3, 4 alvos do Benfica já foram desviados. E isto começa aquele efeito bola de neve que nós temos tido todas as temporadas. O ano passado, por exemplo, foi João Félix. Muitos meses ou muitas semanas de João Félix. Não deu. Vamos para Tiago Almada. Vamos mais uma novela para Tiago Almada. Não deu. Não deu, vamos para a temporada, pré-eliminatórias de Champions, etc, Supertaça, vamos para isto sem ninguém, vamos sem ninguém, seja o que Deus quiser, vamos sem ninguém. Entretanto, na última semana de mercado, lá veio um Sudakov, que apesar de eu gostar e de achar que é bom jogador, não deixa de ser uma terceira ou uma quarta escolha, porque outros não deram. Depois, Carlos Alvarez, a gente precisa de um extremo, deixamos isto para o último. Carlos Alvarez, uma semana inteira a falar de Carlos Alvarez, é isto. O que aconteceu? Não deu. Mais uma vez, não deu. Veio Luca Bacchio no fim das transferências. Vamos pegar no mercado de janeiro passado.
O Rezinho que estava, e o jogador já falou disso várias vezes, estava com tudo planeado para vir para a Luz, o Benfica entrou com tudo nas negociações, à última da hora o clube vendedor acabou por abortar o negócio. O Benfica está com uma dificuldade grande em fechar os seus alvos. E nós não sabemos, porque se bem se recordam, janeiro e fevereiro houve bastantes lesões no meio campo do Benfica e depois mais tarde houve o Auschwitz e o Barreiro, mas houve bastantes lesões e o Rezinho, por exemplo, tinha sido um médio que se calhar vinha fazer toda a diferença para os objetivos do Benfica. O que é certo é que o Benfica falhou e isso condiciona os resultados desportivos. Agora, também temos que puxar ainda a fita mais atrás. Por exemplo, sai um Grimaldo, vem o Iracek, não tem nada a ver. Sai um Gonçalo Ramos, falou-se de Enes Unal, falou-se de Santi Jiménez, falou-se de Lucas Beltrán, falou-se de Tati Castelhanos e depois aparece um Artur Cabral que não tem nada a ver, também no limite das transferências, no fecho de transferências, que não tem nada a ver nem com Gonçalo Ramos, nem com os outros todos que tinham sido associados ao Benfica antes de Artur Cabral. E isto é um filme que nós já vimos muitas vezes. O Benfica vai falhando os seus alvos, o Benfica vai virando para outros, vai deixando o assunto mais para a frente. Este ano é ano de Mundial, os bons jogadores vão estar no Mundial, os bons jogadores vão se valorizar no Mundial, quanto mais não seja por jogarem um minuto. Jogando um minuto no Mundial, o jogador sobe logo ali alguns milhões. E o Benfica não pode estar. Então, este era um ano que era essencial, tal e qual, e peço desculpa por estar a falar tanta vez no Sporting, não quer dizer que eles vão ser campeões, nem que vão ganhar tudo, não estou a dizer isso, ok? Mas estou a dizer que estão-se a mexer muito, e bem, na minha opinião, porque acho que o Doumbia tem qualidade e acho também que o Zalazar tem muita qualidade, mas estão-se a mexer muito quando? Antes do Mundial, para que os jogadores não se valorizem mais do que aquilo que já estão. O Doumbia não vai estar no Mundial, tanto porque ele é internacional por sub-21 e não pela Seleção A, como também porque a Seleção A da Itália não se apurou para o Mundial. Mas o Zalazar vai lá estar. E esta jogada de antecipação é essencial. É o Benfica perceber que agora os jogadores têm um preço, daqui a um mês, quando for 15/6 ou quando for 15/7, o jogador vai ser mais caro. E o Benfica tem estado a gastar dinheiro a mais, muito porque deixa para o fim, perde os alvos e depois naquela última semana de mercado, claro que vai pagar 20, 30, 25 milhões, claro que vai pagar, porque nessa altura quem está a vender já não quer perder o seu jogador, quem está a vender já não quer ficar sem um jogador que é importante, que à partida é utilizado, porque o Benfica não anda aí à procura de jogadores que não são utilizados nos outros clubes, não é? É um jogador que é importante para esse clube e sabe que faltam 2 a 3 dias para fechar o mercado e que não vai ter capacidade para fechar ninguém para o seu lugar. Então o que é que esses clubes fazem? Encarecem, que é do estilo, se vou perder qualidade, então quero perder, mas ganhando dinheiro, ou seja, tendo aqui um rendimento financeiro. Parece-me que o Benfica não tem vida para isto. O Benfica tem que ser mais eficaz, definir o alvo e fechar o alvo. Tem que ser mais breve. E, curiosamente, quando Rui Costa chegou, o primeiro ano foi conturbado, foi uma espécie de transição, mas o segundo ano, quando é campeão com o Roger Schmidt, muitos dos reforços apareciam do nada. Aliás, isso era uma coisa que era muito elogiada, que era, não havia fugas de informação, agora há muitas, inclusive o Jornal Record sabe quem é que vai jogar ou quem é que não vai jogar antes de sair o 11 inicial do Benfica, mas não havia fugas de informação e havia uma prontidão muito grande, que era o Benfica queria fechar o Auschwitz, apareceu do nada, ninguém sabia nada disso e o jogador aparece cá. Por exemplo, o Best não é um jogador que faça a história no Benfica, teve cá há 5 meses, por aí, não é que seja um grande jogador, não é isso, mas apareceu do nada. E o Benfica tem vindo a perder essa capacidade de fechar rapidamente os jogadores antes que se saibam. E o Benfica assim vai ser muito complicado. Fugas de informação, perda de alvos, indefinição do treinador, o projeto não se sabe muito bem para como é que vai, se vai para a juventude da formação, se vai para a juventude do scouting, se vai para rendimento imediato, se vai para jogadores com um grande hype, não se percebe muito bem para onde é que nós vamos. E eu acho que sem isso nós não vamos conseguir voltar a ser grandes a breve prazo. Digam-me a vossa opinião, subscrevam o canal e juntem-se ao grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição. E amanhã mais conteúdos. Até breve.